Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs. Abram comigo a palavra de Deus em Neemias 9, versos de 4 a 15. Neemias 9, versos de 4 a 15. Nós vamos ler alternadamente. Eu vou ler o primeiro verso, isto é, o verso 4, os irmãos e as irmãs, o verso seguinte, e assim sucessivamente até o verso 15. Amém, irmãos e irmãs? Assim diz a palavra de Deus. Jesua, Bani, Cadimiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani se puseram em pé no estrado dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor, seu Deus. Só Tu és Senhor, Tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e Tu os preservas, a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Achaste o seu coração fiel perante ti, e com ele fizeste aliança, para dares à sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos girgaceus, e cumpriste as tuas promessas, porquanto és justo. Fizeste sinais e milagres contra Faraó e seus servos, e contra todo o povo da sua terra, porque soubeste que os trataram com soberba, e assim adquiriste renome, como hoje se vê. Guiaste-os de dia por uma coluna de nuvem, e de noite por uma coluna de fogo, para lhes alumiar o caminho por onde haviam de vir. O teu santo sábado lhes fizeste conhecer preceitos, estatutos e lei, por intermédio de Moisés, teu servo, lhes mandaste. Deus amado, este é o momento que desejamos ouvir Tua voz. Estamos aqui certos de que Tu podes falar conosco. E por esta razão recorremos ao Senhor pedindo que Tu venhas, de fato e de verdade, falar conosco com unção, com poder, com autoridade. Ó Deus, que Tu possas conceder-nos o privilégio de ouvir-te, de escutar-te, em o nome de Jesus. Nós tão somente desejamos ouvir-te,
nós tão somente desejamos ser tocados pela palavra do Senhor. Que assim seja, em o nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos e minhas irmãs, no domingo passado, nós expomos os versos de 1 a 3 do capítulo 9, considerando o tema que demos ao capítulo 9, Deus é fiel em meio à nossa infidelidade. E trabalhamos o primeiro ponto dos 5 que vamos estudar no capítulo 9, que foi: Deus é fiel em meio à nossa infidelidade, porque nos leva ao arrependimento verdadeiro. É o que ensina, como vimos, os versos de 1 a 3. Hoje nós vamos estudar o segundo ponto, que é: Deus é fiel em meio à nossa infidelidade, porque nunca esquece suas promessas. É o que destaca os versos de 4 a 15. Este ponto nos apresenta, no meu entendimento, considerando os versos de 4 a 15, alguns subpontos que eu passo a apresentar a vocês. Primeiro subponto: reconhecer Deus como soberano significa reafirmar nossa dependência de Deus. É o que destaca o verso 6. Notem que os levitas, no verso 6, em oração, propalam algumas palavras que destacam nas entrelinhas que Deus é soberano. Vejam aí o que diz o verso 6: só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo que nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Eles reconhecem com estas palavras a soberania de Deus, que Deus é soberano. Deus é exaltado como Criador e Senhor da história de Israel. Eles reconhecem que, por ser Deus soberano, devem ser o tempo todo dependentes de Deus. Em outras palavras, eles estão dizendo: nós chegamos até aqui porque Deus nos trouxe, nos conduziu até aqui. Somos totalmente dependentes de Deus. Quem reconhece a soberania de Deus reafirma que é totalmente dependente de Deus. Se eu reconheço que Deus é o Senhor e sustentador de tudo, automaticamente eu reconheço que necessito, que preciso de Deus, ou que sou totalmente dependente de Deus. Vocês sabem que o precursor, primevo da ideia ou da filosofia de que a humanidade não precisa de Deus, não necessita de Deus, foi Satanás. Pois, vocês sabem, o mesmo no Éden apresentou a Adão e Eva, os regentes do jardim do Éden, esta filosofia, quando disse, em outras palavras: rompam com Deus, sejam seus próprios deuses. Vocês podem viver sem
Deus na vida. Ambos, isto é, Adão e Eva, vocês sabem, deram ouvidos a estas palavras. E por isso romperam com Deus. No século V antes de Cristo, um homem chamado Protágoras, um pensador, disse que o homem é a medida de todas as coisas. Tudo começa com o homem e termina com o homem. Em outras palavras, o homem se basta. Não precisa, além de si mesmo, para desenvolver e se manter na vida. No século XX, um homem chamado Jean-Paul Sartre, na França, criou o que ficou conhecido como existencialismo filosófico, que em síntese tem a ver com o que o diabo disse a Adão e Eva, ou propôs a Adão e Eva no Éden, e com o que Protágoras disse no século V a.C., que o homem é a medida de todas as coisas, que o homem não necessita viver subserviente a um Deus, que o homem não precisa dizer que necessita de Deus no palco da existência, que o homem não precisa viver batendo continência a Deus. Na metade do século XX surgiu a psicologia positivista, que tem suas raízes intelectuais nos séculos 14, 15 e 16. No advento do Renascimento, que sustentou a mesma ideia. O homem se basta. O homem não precisa se curvar a um ser transcendental, conhecido como Criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas. Hoje nós vivemos em um contexto social cuja consciência intelectual, no campo da filosofia, no campo da ciência, no campo da psicologia, é esta. Porque a gente percebe uma superestimação dos valores humanos. Esse texto de Neemias 9, verso 6, nos ensina que é impossível viver, na linguagem dos levitas, sem reconhecermos que precisamos de Deus. Eu e você, nós somos dependentes de Deus. Deus está acima de nós. Deus é maior do que nós. E por essa razão nós precisamos de Deus o tempo todo. Talvez, irmãos, a gente, em função do contexto que vivemos, não estejamos evidenciando que necessitamos de Deus. E por esta razão recorremos pouco a Deus. Não nos curvamos, não o buscamos, não nos curvamos diante de Deus e não buscamos a Deus. Porque a gente acha que é a gente que resolve, é a gente que dá conta. As coisas são resolvidas por nós. Eu sei que somos responsáveis, que nós temos que agir, que nós temos que fazer.
Nós não podemos ficar acomodados, paralisados existencialmente na vida, mas nós não podemos caminhar, progredir, fazer, sem reconhecermos que Deus é soberano e que nós dependemos totalmente deste Deus. E por essa razão, diante dos desafios que surgem, como das atividades que envolvem nossa existência, devemos dizer: Deus, precisamos do Senhor, nós vamos fazer, nós vamos adiante, nós vamos caminhar, nós vamos estabelecer o que precisamos estabelecer, certos de que precisamos do auxílio do Senhor. Dependência, porque é Deus que sustenta, é Deus que mantém, é Deus que providencia, é Deus que cuida, é Deus quem faz, e sem Deus não dá. A minha casa, a sua casa precisa de Deus, a minha vida, a sua vida precisa de Deus, os nossos filhos, a vida precisa de Deus, porque não há vida sem Deus. O segundo subponto é: a eleição divina confirma que a história é guiada por graça. Versos 7 e 8. Destacam, vejam aí, versos 7 e 8. Tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abrão e o tiraste de Ur dos Caldeus e lhe puseste por nome Abraão. Achaste o seu coração fiel perante ti e com ele fizeste aliança, para dares à sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos girgaceus, e cumpriste as tuas promessas, porquanto és justo. Em outras palavras, os levitas estão dizendo: nós chegamos até aqui porque o Senhor foi gracioso para conosco. O Senhor elegeu Abraão por nosso pai, por graça, por misericórdia, por bondade. A nossa história, isto é, a história de Israel, tem a ver com a graça, com a bondade, com a misericórdia de Deus. Deus elegeu porque quis Abraão, conduzindo para que deste viesse o nosso povo e tivéssemos uma história. Isso tem a ver não com os méritos de Abraão, não com os nossos méritos, não com os méritos, em outras palavras, dos nossos antepassados, mas com a graça do Senhor, com a misericórdia do Senhor. Chegamos até aqui porque o Senhor foi gracioso. Isto que estes homens estão propalando em oração diante de Deus. Os levitas reconhecem a graça comum e especial de Deus. Deus disponibiliza, por meio da sua graça comum, a comida, a água, a roupa. E por meio da sua graça especial, a salvação em Jesus. A história da humanidade, em outras palavras, é movida pela graça comum de Deus e pela graça especial de Deus. Todas as coisas físicas, vitais à vida, são oriundas da graça comum de Deus. O ar que respiramos, o sol que temos, a chuva, é graça comum. A história humana existe e sempre existiu, porque Deus graciosamente manteve pessoas distintas, de maneira comum, de maneira bondosa, de maneira graciosa. E
e por meio da sua graça especial, em Cristo, Deus seleciona alguns para chamá-los de seus. Foi o que Deus fez com Abraão, que depois se tornou Abraão. O nome é mudado porque isso tem a ver com mudança de perspectiva religiosa, porque isso tem a ver com mudança de vida, eticamente falando. A graça especial de Deus, quando envolve este homem, muda este homem, não só o nome, mas a vida, a visão, a cosmovisão, as atitudes. A história é movida pela graça comum e especial de Deus. Há alguns, dentre muitos, salvos, e há muitos, todos, que são mantidos por Deus. Não existe esse negócio de alguém pensar que existe sem a graça comum de Deus perpassando por sua vida. A graça especial é aquela que tem a ver com mudar o nome de Abrão para Abraão. É aquela que me envolveu, é aquela que te envolveu. É aquela que não muda o meu e o seu nome, mas a minha e a sua história. É aquela que, quando passou a envolver-nos, que é Cristo, mudou-nos radicalmente, transformou-nos. Deus escolheu Abraão por iniciativa própria. Os levitas estão dizendo aqui, por meio desta oração, representando o povo: Deus, nós somos privilegiados, não porque tínhamos a capacidade de sermos, a começar por nosso Pai, até nós, porque o Senhor, por meio da sua graça, da sua misericórdia, nos alcançou, nos acolheu. A minha história, a sua história, a nossa história é movida pela graça comum e especial de Deus. O que você precisa para viver vem de Deus. A água, o ar e tantas outras coisas. E os meios de graça especial que você possui, que você usufrui, vem de Deus. Então você está de pé na vida, como salvo, como pessoa, como gente, como cidadão e cidadã, porque Deus é gracioso para com você, para comigo. Terceiro ponto: Deus age para salvar apesar das nossas falhas, apesar da nossa desobediência. Versos 9 e 10. Diz que Deus foi quem libertou o povo do Egito, foi quem resgatou o povo do Egito. Vejam aí, diz exatamente isto, os versos 9 e 10. Fizeste a aflição de nossos pais no Egito, viste a aflição de nossos pais no Egito, e lhes ouviste o clamor junto ao Mar Vermelho. Fizeste sinais e milagres contra Faraó e seus servos e contra todo o povo da sua terra, porque soubeste que os trataram com soberba, e assim adquiriste renome, como hoje se vê. Apesar das falhas deste povo, quando estavam no Egito, nossos antepassados, o Senhor resgatou-os das garras impiedosas, cruéis do rei do Egito, isto é, Faraó. Nós, assim como esse povo, estávamos nas mãos dos babilônios, e o Senhor, mais uma vez, nos resgatou. Neemias, em 445 a.C.,
foi um instrumento para que os muros fossem reconstruídos, para que nossa cidade fosse reconstruída, para que nós tivéssemos um canto, um lugar, novamente, mesmo não merecendo isto. É isso que os levitas estão dizendo aqui. O Senhor resgatou o povo lá atrás, abriu o Mar Vermelho do Egito, trouxe o povo de volta à terra, a Jerusalém, anos depois do cativeiro babilônico. Mesmo sendo esse povo não merecedor, o Senhor é fiel, mesmo não sendo nos fiéis. Apesar de nós, Deus continua agindo por meio de nós. É bondade, é graça, é misericórdia. Se Deus fosse nos usar, nos abençoar, a partir do que fazemos muitas vezes, se esta fosse a condição precípua, Deus não nos usaria. Apesar das minhas falhas, apesar das suas falhas, Deus continua me sustentando, te sustentando. Deus continua nos tirando de momentos difíceis, de situações difíceis, de circunstâncias difíceis. Deus continua nos mantendo, Deus continua nos sustentando, Deus continua nos acompanhando, apesar dos nossos pecados, porque Jesus pagou-os na cruz. Isso tem a ver com o que Cristo fez por nós. Deus continua em Cristo sustentando-nos, resgatando-nos, livrando-nos, mantendo-nos. Sabe por quê? Você continua de pé diante de Deus, espiritualmente. É porque Deus é fiel, mesmo sendo você infiel. Apesar das suas falhas, apesar das nossas falhas, Deus continua sendo fiel. Esta é a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Já ressaltou o profeta Jeremias em Lamentações, capítulo 3. Quarto subponto: a fidelidade divina se revela em ações poderosas e visíveis. Versos 11 e 12. Vejam o que diz os versos 11 e 12. Dividiste o mar perante eles, de maneira que o atravessaram em seco. Lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas impetuosas. Guiaste-os de dia por uma coluna de nuvem, e de noite por uma coluna de fogo, para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. Coluna de nuvem, coluna de fogo. Sinais visíveis da manutenção, do cuidado de Deus para com o povo. Deus, meus irmãos, revela que é fiel, muitas vezes, para conosco, por meio da providência divina. A nuvem que guardava o povo do calor terrível do deserto, e a tocha de fogo que aquecia o povo no frio terrível do deserto. Sinais visíveis da fidelidade de Deus para com o povo. Manifestações visíveis da fidelidade de Deus para com o povo. Os levitas estão dizendo: Deus é fiel, e Ele mostra por meio de sinais visíveis, por meio de manifestações visíveis, que Ele é fiel para com o seu povo. Quantos sinais visíveis de Deus em minha vida, em sua vida.
que mostram o quanto Deus é fiel para comigo e para com você. Nuvens que guardam-nos do sol terrível da existência, como tochas de fogo que guardam-nos do frio terrível da existência, sinais visíveis da graça, da misericórdia, da bondade, da providência de Deus para conosco. Quantas vezes eu sinto, você sente, nós sentimos o cuidado de Deus para conosco? Essa nuvem, metaforicamente falando, este guarda-chuva, essa tocha, essa luz, no deserto da existência, livrando-nos, guardando-nos. Deus mostra o tempo todo o quanto é fiel, o quanto cuida. A comida que surge na sua despensa, a roupa que surge no seu guarda-roupa, a casa, o carro, são as nuvens, são as tochas, são sinais visíveis da fidelidade de Deus para conosco. Os livramentos, dos mais variados e diversos, são as nuvens, são as tochas, sinais visíveis da fidelidade de Deus para conosco no deserto da vida, no deserto da existência. Os levitas estão, por meio desta oração, reconhecendo que o povo havia chegado até ali, porque Deus sempre esteve com esse povo, mostrando visivelmente que estava com esse povo, desde a saída do Egito, do deserto, do tempo que viveram cativos na Babilônia, do retorno, da reconstrução dos muros, sinais visíveis. Neemias foi uma nuvem, Neemias foi uma tocha, no meio do deserto, isto é, do cativeiro, imprimido pela Babilônia ao povo. Sinal visível da bondade, da misericórdia, da fidelidade de Deus para com este povo. Deus sempre, eles estão dizendo, evidenciou o quanto é fiel para conosco. Você pode perceber uma nuvem, uma tocha de fogo na sua vida, um sinal visível, seja a comida que faltou e surgiu, seja a roupa que faltou e surgiu, seja a casa que faltou e surgiu, seja a saúde que faltou e surgiu, seja a deficiência espiritual que faltou e de repente sumiu, porque você foi restabelecido ou restabelecida diante de Deus espiritualmente. São as nuvens, são as tochas, são os sinais visíveis da fidelidade de Deus para com a sua vida. Quinto e último subponto: Deus sustenta e orienta continuamente o seu povo. Versos 13, 14 e 15 destacam o cuidado de Deus em manter esse povo, em guiar este povo, em sustentar este povo. Leite, pão do céu e água da rocha simbolizam sustento diário e direção divina. É o que destaca os versos de 13 a 15. Desceste sobre o monte Sinai, do céu falaste com eles e lhes deste juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. O teu santo sábado lhes fizeste conhecer preceitos, estatutos e lei. Por intermédio de Moisés, teu servo, lhes mandaste, pão do céu lhes deste na sua fome, e água da rocha lhes fizeste brotar na sua sede, e lhes disseste que entrassem para possuírem a terra que, com mão levantada, lhes juraste dar. Deus manteve esse povo, orientando esse povo, por meio de leis, de preceitos, de mandamento, de comida, de água. Em outras palavras, ele está dizendo tudo
tudo tem a ver com o Senhor, com a bondade do Senhor, com a fidelidade do Senhor. Em síntese, nós estamos aqui porque o Senhor é bondoso, porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor é gracioso, porque o Senhor é fiel. As suas promessas, elas não deixam de ser cumpridas. Este é o recado. Apesar de nós, Deus cumprirá em nós as suas promessas em Cristo, porque Deus é fiel. Deus é fiel. Por essa razão, eu e você, nós não podemos, em momento nenhum, duvidar do cuidado de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus para conosco. A fidelidade de Deus é constante, visível e providencial, mesmo quando nós falhamos. Eu concluo destacando, meus irmãos e minhas irmãs, continuem firmes nesta caminhada, neste deserto, certos de que as promessas de Deus hão de ser cumpridas em sua vida, porque em Cristo todas elas foram cumpridas. Todas elas. E se você é de Deus, e se você está em Cristo, todas essas promessas cumpridas em Cristo hão de alcançar você. Não deixe de caminhar crendo que Deus é fiel em Cristo. Em Cristo. E por essa razão, Deus não há de deixar você na mão. Ele te sustenta, Ele te mantém. Esta igreja não é minha, não é sua, é de Deus. Esta obra não é minha, não é sua, é de Deus. Em Cristo, as promessas de Deus para com essa igreja hão de se cumprir. Cumpra o seu papel, seja fiel, confie. Deposite a sua confiança totalmente em Deus, sendo dependente de Deus, crendo no melhor de Deus para a sua vida, crendo no melhor de Deus para essa igreja, crendo no melhor de Deus para a sua casa, crendo no melhor de Deus para o seu relacionamento, crendo no melhor de Deus para a sua trajetória a partir daqui, existencialmente falando. Deus é fiel, mesmo sendo-nos infiéis para conosco. Deus amado, Tu és bom, Tu és misericordioso, Tu és bondoso, Tu és fiel. Estamos aqui porque o Senhor é fiel, porque em Cristo o Senhor nos acolheu, porque em Cristo as suas promessas se cumprem em nós todos os dias. Notamos a sua mão perpassando a nossa vida quando vestimos uma roupa, quando tomamos uma água, quando comemos uma comida. Isso tem a ver com a graça comum do Senhor. Como também quando cantamos, quando nos ajoelhamos, quando propalamos que precisamos, que necessitamos do Senhor, que somos dependentes do Senhor, que estamos em Jesus, sinal de que fomos alcançados pela graça especial do Senhor. Assim sendo, podemos dizer, assim como estes homens levitas, somos regidos, somos dirigidos por sua bondade, por sua fidelidade, por sua misericórdia, por sua graça. E por essa razão nós vamos continuar caminhando, porque Tu és fiel às Tuas promessas, em Cristo. Amém. Meu irmão e minha irmã,